Graça e paz, irmãos. Vamos para a nossa meditação diária. Vamos ver o que é que Deus vai falar conosco nesse dia. Eu gosto muito de meditar no livro de Ruth. Ruth, para mim, tem uma expressão maravilhosa. Ruth, o livro de Ruth mostra a nossa condição de pequena, a nossa condição de pequenez, de nada diante do Senhor. O livro de Ruth nos mostra que alguém que era desprezado pela sua condição, era pobre, viúva, ela não tinha nada para oferecer aos olhos humanos. Ela era mulher de um judeu, mas a situação que esse marido chegou até ela foi uma situação difícil. Essa família de judeu que morava lá em Judá sai da terra de Judá por causa de uma fome, sai da terra de Judá, sai de Belém. Belém significa terra do pão, terra do alimento. E aquela família sai da terra de Belém porque está passando por uma dificuldade, vai para a terra de Moabe, uma terra pagã, de povos que não respeitavam o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Noemi sai dali, sai daquela cidade, não é? E sua família, Elimelec, era o seu marido, para tentar a vida, vamos dizer assim, como muitos já fizeram nesse Brasil, de sair do interior, do Nordeste, para vir para o Sul, para o Sudeste, para uma vida melhor, porque passa necessidade lá na sua cidade. Assim, Noemi e sua família estavam passando necessidade ali em Belém, estava faltando alimento, mas eu lembro muito bem que quando acho que Isaac estava passando por uma dificuldade lá em Canaã, e Deus fala para ele, olha, não desce para o Egito. Não vá para lá. Deus deu uma direção. Está passando dificuldade aqui, mas fica aqui, porque eu vou abençoar a sua vida. Onde tem dificuldade, tem para uns, mas para outros não tem. Aqueles que creem em Deus, o Senhor muda as circunstâncias. Então, aquela família morava em Belém, morava lá na terra do pão, na terra da providência. De repente, por uma situação, por uma questão, não sei, a Bíblia não explica, mas que era fome, mas tantos outros não saíram, ficaram, persistiram, porque Deus viria em socorro, mas eles saem, vão para uma terra distante, uma terra onde as pessoas não adoram a Deus, mas pelo contrário, vão para um lugar, passam 10 anos lá, e chega lá, aquela mulher que chama Noemi, perdeu toda a sua família. Perdeu seu marido, em primeiro lugar, perdeu seu marido. Os filhos casam com mulheres moabitas, que são mulheres que a lei de Israel proibia os seus filhos de casarem com essas mulheres moabitas. Eles casam, desobedecendo a palavra, afinal, foi uma total desobediência. Foram para essa cidade, para esse país, morreram todos eles, ficaram as viúvas, Noemi e as suas 2 noras, e essas 2 noras que pertenciam a um povo pagão, mas com certeza ouviram falar do Deus verdadeiro, porque Noemi devia pregar para elas de alguma forma, até porque a decisão de Ruth não foi baseada num repente, mas de uma convivência, de uma comunhão que ela tinha com a sogra. Ela amava aquela sogra, ela amava como amava a mãe e muito mais, porque ela abre mão de ficar em casa, porque Noemi decide voltar, Noemi ouve falar que a cidade dela, lá, Belém de Judá, voltou a ter pão, voltou a ser próspera. Ela que perdeu seu tempo em ter saído do lugar que nunca deveria ter saído. Nunca deveria ter saído. Você que está aí, se Deus dá um comando de você não sair desse lugar, seja desse emprego, seja dessa casa, seja desse estado, seja desse país, se Deus não te deu esse comando, se Deus não mostrou para você, você está indo por conta própria, também você se responsabilize pelo que acontecer. Nunca culpe Deus, como fez Noemi. Noemi jogou a culpa em Deus, disse que Deus tinha esquecido deles, Deus tinha abandonado, Deus tinha... A gente sempre quer um bode expiatório para culpar por causa dos nossos fracassos, por causa dos nossos erros. E isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades e assim Deus vai abrir um novo espaço para nós. Noemi culpava Deus, mudou até o seu nome de preciosa, de mulher virtuosa, que era Noemi, para Mara, que se dizia amarga pela sua condição, mas decide voltar.
decide voltar. É isso que devemos entender. Ela decide voltar lá para sua terra, sabendo que a cidade estava próspera, mas a sua vida estava um caos. Ela não tinha mais seus recursos, ela não tinha mais a herança, talvez tivesse perdido tudo, mas ela decide voltar. E manda suas noras ficarem onde elas estavam, porque era a cidade das noras. Mas uma delas disse assim, não, uma foi embora chorando, mas foi, porque amava também a sogra. Mas a Ruth disse, não, eu não vou, porque eu não vejo esperança em ficar aqui. Eu quero estar contigo. E esses 2 versículos que muito me chamam a atenção no livro de Ruth, são 2 versículos tremendos, que está no primeiro capítulo de Ruth, versículos 16 e 17, que diz assim, disse Ruth, não me enches para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que lhe bem aprouver. Se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Ou seja, eu decido abandonar todas as minhas crenças, aquilo que eu fui criado nela, para seguir o Deus da minha sogra, o Deus verdadeiro, o Deus de Noemi. E elas decidem ir embora. E aquela mulher, ela estava arriscando a vida, porque ela estava chegando numa cidade que abominava os moabitas, uma cidade que o povo judeu, o povo de Israel, não se davam bem com Moabita por causa de uma desavença, de algum problema que teve ali no passado, e aí ficou uma maldição sobre aquele povo. Mas Deus transforma a maldição em bênção quando você se volta para Ele. Não interessa se você foi consagrado, sua mãe consagrou você, fez cabeça para alguma entidade, se você andou muito em lugares que não deveria andar, se você esteve em lugares de umbanda, quibanda, nessas coisas de espíritos, de espirituais, assim, de coisas ruins, não importa, não importa, o que importa é a sua decisão. É por isso que Deus lhe deu um livre-arbítrio para isso, para que você possa decidir o que você quer fazer agora. Você não decidiu andar pelo caminho errado, viver dissolutamente, como bem entendeu? Agora, Deus está te dando uma oportunidade de mudar de vida. A tua maldição que foi lançada sobre a tua vida, sobre toda a tua vida, ela pode ser transformada agora em bênçãos, porque Deus, ele transforma a maldição em bênção. E nesse momento que Ruth decide voltar com a sua sogra, mesmo sabendo que poderia enfrentar dificuldades, enfrentar cara feia, desprezo, elas voltam. E quando voltam, elas chegam no lugar, o lugar está próspero, mas elas não estão com condições. Elas saíram de Moabe sem um tostão, saíram sem nada, só com a trouxinha nas costas, para começar uma nova vida, mas uma nova vida com Deus. Quando você toma a decisão de tomar uma nova vida com Deus, não importa o estado que você esteja. Porque Jesus fala, vinde a mim como estais, porque eu não vou deixar você como você está. Vinde como estais, mas eu vou transformar a sua vida. Eu vou fazer você uma pessoa diferente, uma pessoa próspera. E elas duas chegaram naquele lugar e encontraram barreiras. Não tinha como se alimentar e tiveram a ideia, porque em Israel existem leis. E as leis lá, elas são cumpridas. Existe uma lei do respigar. No momento de colheita do trigo, as espigas que ficavam pelos leirões da vida não poderiam ser tocados. Eram para os mendigos, era para aquelas pessoas, para as viúvas, para as pobres, para quem não tinha condição. E Noemi disse, olha, Ruth, tem uma lei aqui em Israel que se chama a lei do respigar. E ela é para nós que não temos condições e somos viúvas. Vai lá. Pega essas, porque ela era velha, ela tinha, e ela mesma se ofereceu, sogra, eu vou no seu lugar. Eu vou. Ela assumiu aquela mulher como sua mãe. E a Noemi a amava. E Ruth foi. E trazia comida todos os dias. Até que, num certo dia, a Noemi pergunta, mas aonde que você está pegando tanta espiga? Aonde que está deixando tanta espiga cair para você pegar? E ela disse, eu não sei, é num campo. E o campo, o dono desse campo, como é o nome desse homem? O nome desse homem é Boaz. Boaz? Como é que ele é tal, mas esse homem é parente do meu marido. Tem outra lei em Israel que se chama a lei do remidor. O remidor é aquele homem que é solteiro e que a sua parente
perdeu o marido, não tem condições de se sustentar, e aquele homem, ele tem a obrigação de ampará-la, casando-se com ela. Isso é uma lei também, em Israel, tremendo. E essa lei faz com que aquele Boaz, e ela disse, olha, ele é Boaz, ele vai ser o teu remidor, ele era homem de posse, e Ruth era linda, e humilde, e na sua humildade, Ruth fez o que a sogra falou, olha, faz assim, 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 porque ele vai te reconhecer como aquela que ele precisa ser remidor. E assim Ruth fez, e Boaz se apaixonou por ela, e ela por ele, e aí eles se casaram, e aquela mulher que sonhava ter neto, aquela mulher que não tinha mais esperança para ser avó, porque seus filhos tinham morrido, se torna avó, porque Ruth se torna sua filha, e o neto que nasce se chama Obed, que é a linhagem de Jessé, a linhagem de Davi, e a linhagem de Jesus. Ruth teve o privilégio de uma desgraçada que ela era, por ser moabita, por ser viúva e por ser pobre, se torna uma rainha. E dela sai a linhagem do nosso Salvador. Uma mulher que não tinha nenhum predicado no mundo de Israel. Então, seja como Ruth. Aprenda a ser como Ruth. Pegue suas dificuldades e transforme elas em bênçãos. Porque por causa da sua perseverança e amor pelo Deus de Israel e pelo Deus da sua sogra, fez a sua sogra colocar um bebê em seu colo. E essa sua sogra voltou a se chamar Noemi, preparada, amada, e colocou um bebê e foi cuidar do seu netinho. E Ruth se tornou uma das precursoras da linhagem do Senhor. Ela é uma mulher que Jesus veio dela o nosso Salvador. Então façamos como Ruth, como Noemi, reconheçamos a nossa necessidade de voltar ao início de tudo. Noemi voltou ao início de tudo, que foi Belém. Belém de Judá, onde nasceu o Salvador. Volte para Deus, vá até Deus. Ele vai transformar a tua dor em riso, o teu pranto em festa, a tua alegria em regozijo. Faça como Noemi, faça como Ruth. Volte para o Criador e seja feliz, em nome de Jesus. Tenha um excelente dia. Amém?